Eu acho que é normal quando você começa fazer algumas coisas diferentes da maioria, você se perguntar se você está fazendo a coisa certa. Na realidade é assim, e antes das coisas começar a dar resultado, essa pergunta ela vai existir. Só que com o passar do tempo, parece que ela começa a diminuir. Claro que é sempre importante você perguntar se aquilo que você está fazendo não poderia ser feito de forma diferente. Mas eu estou dizendo isso porque eu lembro, como se fosse hoje, quando eu comecei a gravar vídeos. Eu tenho outros canais no YouTube. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu lembro que uma colega, uma professora, ela tirou assim, sabe quando faz um comentário com certo sarcástico, né? E eu fiquei bastante chateado na época, porque eu estava começando e eu também não sabia se esse era o caminho. Mas talvez eu fiquei mais chateado porque era uma professora que eu admirava, achava o trabalho dela muito interessante. E quando você admira uma pessoa que você admira profissionalmente, ela faz um comentário, ela tem mais impacto do que quando qualquer outra pessoa faz o comentário. Então, eu lembro também que eu chegava na escola e todos os professores, ou a maioria dos professores, chegava seu carro, e eu chegava sempre de ônibus, às vezes até a pé chegava, porque eu descia antes e eu dependia de trem e ônibus. E às vezes eu pegava só o trem, descia no centro da cidade e caminhava até a escola. Então eu conseguia economizar uma passagem. E como era 2 passagens, às vezes na semana eu conseguia economizar até 10 passagens, né? Eu trabalhava 5 dias, eu ia a pé e voltava a pé. Então eu conseguia economizar. Então eu chegava na escola assim, às vezes suado, às vezes cansado, às vezes atrasado, mas eu chegava. E a maioria dos professores chegava de carro. Outra situação que acontecia, que eu quero compartilhar com você, e você vai entender isso, espero que te ajude, na época de férias, né? Os professores postavam, comentavam nas redes sociais, ou comentavam quando voltava de férias, que tinha viajado, que tinha feito isso, feito aquilo. E eu não tinha muito o que comentar. Por quê? Porque eu estava no momento de acúmulo de capital. Eu precisava acumular o máximo, economizar o máximo e trabalhar ao máximo. Eu lembro também, por exemplo, que quando eu abri as minhas lojinhas na internet, eu ainda tenho lojas na internet. Vou deixar inclusive na descrição do vídeo o link, se você quiser olhar. Tem uns produtos bem interessantes e bastante em conta. Eu lembro que nessa ocasião que eu abri as lojinhas na internet, eu buscava produtos no Paraguai, em Foz do Iguaçu. Então, enquanto os professores, os colegas estavam viajando, descansando, eu estava trabalhando. Então, no início, realmente você fica se perguntando: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente é isso? Será que não poderia ser diferente? Mas quando começa a dar resultado, você fala assim: caraca, eu estava certo sim, eu estou certo. Estou dizendo isso porque hoje durante a semana, vários desses meus colegas, inclusive essa professora que tirou sarro, né, tirou um sarrinho da minha cara, possivelmente está em sala de aula, está ganhando menos do que eu ganho e não está aproveitando esse local maravilhoso que eu estou agora. Então, assim, no início é difícil, possivelmente algumas pessoas muito próximas a você não vão entender, não vão acreditar, talvez seja até pessoas da sua família. Mas se você manter firme, tentar fazer as coisas, de repente não dá certo aquilo que você está fazendo, e você muda, começa a fazer outras coisas, você com certeza vai chegar no momento de dizer assim: não, eu estava certo. E uma das indicações para saber se você está certo ou não é você olhar
E se você estiver fazendo diferente da maioria, pode ter certeza que você está no caminho certo. Olha no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, de estudo, e veja se você está fazendo coisas diferente da maioria. Se você estiver fazendo coisas diferente da maioria, olha, é quase 90% de certeza que você está no caminho certo. Por quê? Porque a maioria nesse momento, vou falar em termos de professor, a maioria nesse momento está em sala de aula e eu estou aqui.